nosso lar é o céu. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos da nossa mente, do nosso corpo, e entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida. Quero desde já dar aqui as boas-vindas para você que tem participado conosco de forma ao vivo. Deus venha falar profundamente ao teu coração. E você também que está assistindo aí posteriormente, seja através do YouTube, do Facebook ou de outra plataforma, que Deus te abençoe, que Deus abra os teus olhos e te encha de muita graça. Quero aqui desde já pedir aí a sua contribuição, a sua colaboração. Se você ainda não curtiu, curta os nossos vídeos, compartilhe, ajude-nos a transmitir essa mensagem para que mais e mais pessoas também sejam abençoadas, sejam alcançadas pelo Evangelho. Quero aqui lembrar você também que dia 30 de março nós teremos um evento. Esse evento acontecerá ao vivo, está intitulado Não Nascemos Prontos. Então, para participar, basta depois você ir lá no link da bio, tá? Você vai se inscrever. Esse é um evento fechado para quem está inscrito, e aí depois você vai receber mais informações no seu e-mail de como que você vai poder acessá-lo, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das questões da alma, uma das situações que nós seres humanos passamos, que são diante de aflições, diante de problemas. É muito comum nós queremos retornar ao nosso ponto de origem. E qual que é o nosso ponto de origem? O nosso ponto de origem, a priori, no campo terreno, é a casa dos nossos pais. Então, quando você está aflito, quando você está em perigo, quando você está se sentindo muitas vezes sozinho ou abatido, abatida, então existe um desejo dentro do nosso ser de retornar o quê? Para o porto seguro. Então, automaticamente, claro, para aqueles que ainda têm os pais vivos, então automaticamente a nossa mente, o nosso corpo, ele nos programa para nós retornarmos para esse local de origem, para esse local de segurança, que é onde de fato nos sentimos protegidos, nos sentimos confortáveis. Então não há nada de errado com isso, ou seja, nós temos esse tipo de sentimento porque ele é extremamente natural, ele faz parte das nossas vidas e é comum que sintamos isso ao longo da vida, mesmo depois de já sendo adulto, mesmo já sendo casado, quando bate essas situações de perigo, de desespero, nosso GPS ele tende a apontar para o nosso ponto de origem. E na Bíblia nós encontramos uma situação como essa, que foi relatada pelo rei Davi, que está lá no Salmo de número 27, versículo 4, onde ele diz o seguinte: Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Observe que Davi, sendo rei e sendo um homem de muitas batalhas, de guerras, enfim, ele sempre se encontrava em situações difíceis, em situações onde ele tinha obstáculos, onde ele tinha que enfrentar adversidades, onde ele tinha que enfrentar muitas vezes inimigos poderosos do ponto de vista bélico. E no seu interior, o seu sentimento, o seu desejo era o quê? Era de viver continuamente na casa de Deus. Nessa época nós tínhamos ali a representação da presença de Deus através do tabernáculo, onde ali os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes se reuniam para fazer sacrifícios para Deus. Existia ali o Santo dos Santos, onde dentro dele estava a Arca da Aliança, essa arca que simbolizava a presença de Deus, como se Deus habitasse ali naquela arca. Eu falo que é como se Deus habitasse porque nós sabemos que Deus não habita em coisas feitas por mãos humanas, mas Ele habita na minha e na sua vida. Mas naquela época era uma representação da presença de Deus no meio do arraial, no meio do seu povo.
E Davi aqui nesse relato de Salmos, ele coloca o quê? O seu desejo de estar continuamente na presença de Deus, de estar continuamente na casa de Deus, porque ali era o local que ele se sentia bem, era o local que ele se sentia seguro, protegido, né? Era o local onde verdadeiramente ele podia jubilar, né? E viver de forma mais tranquila. Então entenda que esse nosso GPS, ou seja, esse mecanismo que existe dentro de nós, onde encontramos uma situação ruim, uma situação de perigo, e tendemos a retornar ao nosso ponto de origem, saiba que o nosso ponto de origem, né, eu falei que no plano terreno são os nossos pais, mas no plano espiritual nós pertencemos a Deus, né? Nós somos espíritos, seres espirituais, habitamos num corpo, né? Temos aí também uma alma, então somos corpo, alma e espírito, mas o nosso espírito ele é eterno, então ele vai retornar para Deus um dia. E essas situações que nos acometem na vida, situações de desespero, de angústia, de aflição, situações em que nos sentimos ameaçados, então o nosso GPS ele tende o quê? A apontar para Deus. Por isso que quando as coisas vão bem nas nossas vidas, existe uma tendência de nós nos distanciarmos de Deus, né? Ou seja, eu não estou precisando tanto dele, né? As coisas estão bem, estão fluindo, mas em situações adversas, nós temos uma tendência o quê? De retornar para a nossa origem, de buscar proteção na nossa origem, e essa proteção, esse socorro, ele vem do Senhor. Então que no dia de hoje você possa ter essa certeza. Não há nada de errado de você querer voltar para as suas origens, né? De querer voltar para o Senhor nos momentos difíceis. Muitas vezes eu creio que até Deus permita, né, determinadas situações para que a gente caia em si, como a parábola lá do filho pródigo. Nós precisamos tomar consciência, né, da nossa vida, daquilo que estamos vivendo, e se aquilo que estamos vivendo não está de acordo com a vontade do Pai, é necessário sim que nós retornemos, é necessário sim que você pegue o caminho de volta para casa. Então Deus hoje ele está nos chamando para fazer o caminho de volta para casa, para fazer o caminho de volta para o Pai, né, para os braços do Pai, para estar em companhia dele, para estar em comunhão com ele, né, para estar nessa presença divina que tanto nos abençoa, que tanto nos traz coisas boas, né? Nos protege, nos livra, nos limpa, nos purifica. Então, Deus tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida. Basta que eu e você retornemos ao Pai, né? A Ju colocou, quero voltar ao primeiro amor. Amém, né? Que a gente possa voltar a esse primeiro amor, que a gente possa voltar a essa comunhão, que nós possamos voltar a viver na plenitude da presença de Deus nas nossas vidas, né? Essa é a vontade do Pai, e que essa vontade se aplique também na minha e na sua vida. Eu quero desejar aqui um bom dia para você, que Deus, né, te encha de graça, que Deus te cubra com teu sangue, que Deus te proteja, que Deus acampe os seus anjos ao seu redor, que Deus venha prosperar a sua vida, né, a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, que você venha caminhar alinhado com a vontade de Deus, né, com a presença do Espírito Santo, indo em direção à casa do Pai, né, se jogando nos braços dele e tendo comunhão plena com ele. Amém? Um beijo no coração de vocês, obrigado pela companhia, pela presença, e nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos.